irmãs que acompanham este canal de reflexão bíblica, a paz do Senhor. O texto de hoje que iremos refletir é João 15, dos versículos 1 a 8, a videira verdadeira. Esse texto está situado no discurso de despedida no Evangelho de João, capítulos 13 a 17. Nesse discurso, Jesus, prestes a entregar sua vida, deixa seu testamento espiritual a seus discípulos. Ele começa, nesse trecho, se autodenominando a videira verdadeira e o Pai, o agricultor. Jesus, aqui, se compreende em referência ao Pai, como aquele que cuida da videira, que conduz toda a sua missão nesse ano. Assim, Jesus deseja que seus discípulos tenham esse vínculo indissociável com Ele, assim como Jesus tem com o Pai. Jesus afirma ser a videira verdadeira, no sentido de genuína. E depois, ele discorre sobre o que acontece com os ramos que estão ligados a ele. Quem não produz fruto, o Pai o corta. Mas o que produz o fruto, o Pai o limpa, ou seja, o purifica, o santifica. Logo depois, afirma aos discípulos que eles já estão purificados, consagrados a Deus, por causa da adesão à sua palavra. Então, nessa primeira parte do discurso, se quer afirmar que não basta apenas fazer parte da comunidade dos seguidores de Jesus. O discípulo deverá produzir fruto, que significa aderir ao projeto de Jesus, à sua palavra, assumindo o seu modo de ser e viver no mundo, em união com o Pai. No segundo momento, continuando o discurso sobre a videira e os ramos, o discurso acentua a relação entre Jesus e seus discípulos, mediante o emprego do verbo permanecer. Aos que aderiram à palavra, aos discípulos, Jesus insiste de modo direto que permaneçam nele, dando como exemplo a si próprio, que permanece unido aos seus discípulos. Então retoma a imagem do ramo, para dizer que o ramo só pode dar fruto se este permanecer em Jesus, a videira verdadeira. No terceiro momento desse discurso, Jesus afirma novamente: eu sou a videira e vós os ramos. Retomando o que acabou de afirmar acerca da mútua união Jesus-discípulos, ele insiste em mostrar que os ramos, vinculados a ele, produzem frutos e depois afirma que, sem ele, nada podem fazer. E em seguida, explica o que acontece com esses ramos que não permanecem nele. Ele é lançado fora, seca, é recolhido e lançado ao fogo e queimado. Aqui aparece a expectativa final do fim dos tempos, do juízo final. Mas o que podemos pensar da comunidade a qual se dirige este discurso? É um discurso relevante diante de uma comunidade de fé onde muitos estão desistindo. É uma exortação à permanência em Jesus, a seu projeto de salvação, que se concretiza no amar incondicionalmente a Deus e aos irmãos e irmãs como Ele próprio o faz. Essa união é vital, intrínseca à fé. Como o ramo não existe sem a videira, o cristão não existe sem Jesus, não se sustenta fora dele. O cristão é parte integrante de Jesus. Assim como o ramo brota da videira, o fiel nasce de sua adesão a Jesus. Está intimamente ligado a Ele, permanece unido a Ele e dele recebe a seiva, o alimento, a vida. E permanecer em Jesus significa estar vinculado ao seu modo de vida, à sua proposta de reino, a seu amor fantástico
total e incondicional a Deus Pai e a seus irmãos e irmãs. A última frase, que diz: meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Essa frase quer dizer que é a vivência da proposta de Jesus que nos torna discípulos. E é mediante o agir dos discípulos, nosso agir no mundo, que a glória de Deus se manifestará. Que essa palavra possa nos iluminar a nossa prática, iluminar a nossa vida como cristãos. E que realmente possamos viver a nossa fé, que é uma adesão a Cristo, de forma autêntica, intimamente ligados